Bem-vindo ao Inteiro Teor. Hoje, aproveitando que no mês de março foi comemorado o Dia Mundial da Poesia, vamos falar sobre esse tema. E aí você se pergunta, o que pode ter a ver poesia com justiça? Confira a resposta para essa pergunta no nosso programa, que traz muito mais. TRF1 decide que o custodiado federal não pode enviar cartas com produção literária sem autorização. TRF da Primeira Região garante auxílio-doença a gestante de alto risco. É a partir de agora. Vem comigo! Se te amar for crime, quero que me prenda nas correntes dos teus abraços e me julgue no tribunal do seu coração, e que seus braços sejam minha cela e minha prisão. Esse é o trecho de uma das poesias do livro Vozes do Cárcere, Poesias e Algo Mais. E o autor é um dos custodiados do presídio de Frutal, no Triângulo Mineiro, que criaram os textos que compõem a obra. Confira com Ana Paula Souza como o esforço de ressocializar os detentos virou um livro, em verso e prosa. Mesmo durante o encarceramento, pode existir liberdade, a de expressão. E isso foi possível a 32 custodiados do presídio de Frutal, no Triângulo Mineiro, que elaboraram os textos transformados na obra literária Vozes do Cárcere, Poesias e Algo Mais, lançada em julho de 2023. Além dos presos, participaram da elaboração e publicação do livro 7 profissionais que atuam no presídio, entre eles o assistente social Vanderlei Pedrosa, vinculado às ações da Política Nacional de Atenção Integral à Saúde das Pessoas Privadas de Liberdade no Sistema Prisional, a PENASP. A literatura, a arte de escrever, também eu entendo, enquanto assistente social, que faz parte do serviço de saúde. E se eu estou lendo, se eu estou estudando, se eu estou escrevendo, eu estou exercitando e, no caso deles que estão com a liberdade privada, pior ainda, eles escrevendo, estudando, lendo, eles terão melhores condições de saúde. Vanderlei explica que, a princípio, os detentos não acreditaram no projeto. Nós passamos para eles como que seria, né? O que teria que ter, passamos poesias para eles, cópias de poesias para eles, e a partir daí eles começaram a construir, a escrever, na verdade, né, as poesias deles. Também ligada à PENASP, a psicóloga Sara participou do projeto. Para ela, a iniciativa pode ajudar na ressocialização dos presos. A gente constrói essas práticas educativas, essas práticas em saúde mental, essas campanhas, para que a gente possa, de alguma forma, contribuir com a questão da ressocialização proposta pela LEP. No dia que nós fomos fazer o lançamento desse livro, nós convidamos algumas autoridades, Poder Judiciário, né? E, enfim, nós levamos um escritor. Ele foi com a gente, o Juliano, e foi muito, o que ele falou, ele nos agradeceu muito, ele falou dessa oportunidade de participação, de pertencer. Na fala desse escritor, dessa pessoa privada de liberdade, a gente pôde perceber o quanto foi importante essa participação. O livro Vozes do Cárcere, Poesias e Algo Mais só virou realidade porque, além do comprometimento de presos e funcionários, a direção do presídio acolheu a ideia e autorizou o trabalho. Foi um alinhamento importante para que o conteúdo produzido pelos detentos não extrapolasse os limites da lei. O diretor da unidade, Rodrigo Inácio, falou do processo de permissão e dos frutos da iniciativa. Não houve muito óbvio, não. Mesmo porque todo o andamento mesmo foi esses ótimos profissionais que nós temos aqui, que pegaram à frente, fizeram a seleção mais ou menos dos presos que tinham um perfil para escrever. Creio eu que vai surtir efeitos na vida dos reclusos aqui com a gente, dos presos.
Porque, querendo ou não, foi lançado uma semente que é possível eles externar aquilo que estão passando, que estão sentindo, de uma forma que outras pessoas vão ler, vão entender a realidade que eles estão. Nós analisamos, vimos que era possível, autorizamos, entramos em contato com o pessoal de Belo Horizonte, assessoria também, ver se estava dentro dos conformes, e estava tudo ok, e demos o aval para juntos construirmos essa obra literária. O advogado criminalista Flávio Melhomem explica quais são os focos de controle sobre esse conteúdo produzido nos presídios. A prosa, o verso, a letra de uma canção, ela pode ser analisada pela autoridade pública e, caso constate alguma possibilidade de um recado dissimulado para alimentar, por exemplo, uma reação de organização, de facção criminosa fora do sistema penitenciário, é perfeitamente válido. Mas nós não podemos esquecer, no entanto, que a produção intelectual dentro do sistema penitenciário é válida e hoje é considerada um patrimônio nacional. Não há que se confundir as coisas. Produção cultural e intelectual da população penitenciária é válida, é constitucional. A restrição do direito à divulgação, submetendo a análise do sistema de segurança e de inteligência, está em conformidade com a Constituição. O que você tem que buscar é a proibição do excesso. É a perfeita adequação dessa restrição de um direito fundamental ao princípio também constitucional da proporcionalidade. E foi nessa perspectiva que a 10ª turma do Tribunal Regional Federal da Primeira Região decidiu que um preso custodiado na Penitenciária Federal de Porto Velho não poderia remeter cartas em conteúdo de produção literária sem autorização. No processo, a Defensoria Pública da União solicitou que a penitenciária apresentasse documentos comprovando o envio da correspondência e esclarecendo se o veto ocorreu em razão do conteúdo. Mas, ao examinar a apelação, o relator, juiz federal convocado Marlon Souza, confirmou ser necessária a autorização da direção da Penitenciária Federal para que o preso possa produzir textos literários, biografias, poemas, contos e outros da mesma natureza. Esse entendimento tem como base o enunciado 88 do 12º Workshop do Sistema Penitenciário Federal, disponibilizado pelo Conselho da Justiça Federal. De acordo com o enunciado, será permitida ao preso a produção literária autoral como escrita de biografia, poemas, contos e outros textos dessa natureza, desde que autorizada pela direção da Penitenciária Federal. Um controle motivado pela preocupação de que o material possa conter mensagens codificadas ou cifradas. Na justificativa do enunciado, consta ainda que não se pode impedir que o preso escreva, pois a escrita serve mesmo como ocupação do interno. Mas é preciso atentar ao conteúdo e restringir a saída do material, e com isso, de alguma mensagem que poderia ser enviada. Ficou interessado em ler o livro Vozes do Cárcere, Poesia e Algo Mais? O link está disponível na página do TRF1 no YouTube. Quando uma mulher descobre que é uma gestante de alto risco, isso não significa uma sentença de morte, nem para a mãe, nem para o bebê. Nesses casos, o importante é o acompanhamento pré-natal adequado, que além de exames mais frequentes, suplementação da alimentação e, por vezes, o uso de medicamentos, geralmente inclui também o repouso, o que para quem trabalha pode se tornar um problema. Acontece que, apesar de a gravidez não ser uma doença, pode dar direito ao recebimento do benefício de auxílio-doença se for uma gestação de alto risco, e muitas vezes a questão só é resolvida na justiça. Confira um caso assim com William Nascimento. O afastamento do trabalho por motivo de saúde é algo comum a todas as pessoas. Afinal, em algum momento da vida, o trabalhador teve ou terá alguma circunstância que o leve a ficar alguns dias em repouso para restabelecer seu estado de saúde. Conforme a lei trabalhista, por até 15 dias, o atestado médico deve ser coberto pelo empregador, mas, a partir do 16º dia, o empregado deve procurar uma agência do Instituto Nacional de Seguridade Social, o INSS, e se submeter a uma perícia médica para fazer jus ao pagamento do chamado auxílio por incapacidade temporária,
mais conhecido como auxílio-doença. De maneira geral, o benefício é devido aos trabalhadores que cumprem uma carência mínima de 12 contribuições ao INSS. Existem, no entanto, algumas doenças consideradas graves que dispensam o cumprimento da carência. Na lista prevista na Lei 8.213 de 91, estão 14 patologias, como tuberculose ativa, hanseníase, neoplasia maligna, cegueira, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave e mal de Parkinson, por exemplo. De acordo com informações do Ministério da Previdência Social, apenas em 2023 foram concedidos mais de 2.500.000 benefícios por incapacidade temporária. As 3 principais causas de afastamento do trabalho foram transtorno do disco lombar, seguidos por dor lombar baixa e miomas no útero. Mas e quando o assunto é a gestação de alto risco? Atualmente tramita no Senado Federal o projeto de lei 787 de 2021, de autoria do senador Marcelo Castro, que isenta de carência para fins de auxílio-doença os casos de gestação de alto risco, em que haja recomendação clínica para afastamento do trabalho por mais de 15 dias consecutivos. Diante da falta de uma lei específica e após inúmeras ações na Justiça, o tema teve entendimento pacificado na Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais, a TNU, dispensando a referida carência. Foi o caso da camareira Leidiane Oliveira, de 23 anos, que mora em Rolim de Moura, Rondônia. Logo em seu primeiro emprego, foi diagnosticada com um grave problema de coluna, fato que se agravou com a gestação de seu primeiro filho. Estava empregada, mas não tinha salário, estava sozinha, e gravidez tem seus custos, tração, remédio. No meu caso, eu tinha que tomar, além dos remédios da gravidez, ainda tinha um remédio para a coluna que eu tinha que tomar. Para você ter ideia, teve uma vez que me deu uma crise muito forte, eu fiquei 7 dias sem conseguir levantar da cama. E assim, se não fosse família, amigos, como é que faz? Depois de ter o seu pedido negado administrativamente pelo INSS e pela Justiça de Primeira Instância, Leidiane recorreu ao Tribunal Regional Federal da Primeira Região. O caso foi analisado sob a relatoria do desembargador federal Gustavo Amorim, que considerou a tese de número 220 da TNU de que a lista de doenças da Lei 8.213 não é taxativa, dispensando a carência, no caso do auxílio-doença para a gravidez de alto risco. Dessa forma, o INSS deverá pagar o referido benefício à trabalhadora desde o afastamento por laudo médico até o nascimento do bebê, quando então a mãe passou a receber o auxílio maternidade. Para a advogada especialista em direito previdenciário que atuou no processo, Elma Ribeiro, o entendimento da Justiça Federal sobre o assunto beneficia toda uma coletividade. Um resultado como esse, eu sempre digo que não foi uma vitória somente para a gente, é uma vitória para tantas outras mulheres que passam por essa situação, né? Tantas outras mulheres que não têm ali a qualidade, não têm o quesito carência cumprido e que fica totalmente desamparada do Estado, da empresa, muitas vezes da família, que fica sem nenhum recurso. Sim, é necessário, porque sim, são direitos, né? Que elas possuem. A Constituição Federal garante esse direito da preservação da maternidade. Então, sem sombra de dúvida, é uma decisão que vai contribuir para o todo. Especialista em gestação de alto risco, a médica obstetra Daphne Fernandes defende o afastamento do trabalho sempre que a mulher tiver alguma complicação que possa implicar na saúde dela ou no desenvolvimento fetal. Quando ela desempenha algum trabalho que o risco gestacional aumenta com a execução desse trabalho, a gente precisa adequar a função ou, em casos extremos, indicar afastamento. Em afastamentos durante a gestação, que a gente compreende que se essa mulher estiver exposta no trabalho a condições que vão sobrecarregar o processo de saúde e doença dela no percurso da gestação, eu acredito que sim, porque uma vez que a gente tem uma doença na gestação que vai gerar impacto e a gente tem um feto prematuro, o custo não só financeiro, mas emocional e de desenvolvimento para essa criança
ao longo dos primeiros anos de infância e de toda a vida adulta, é um preço muito alto do que a gente pode ali afastar e garantir uma qualidade de vida para essa mulher, para a família e para o bebê no nascimento. Termina agora o Inteiro Teor, mas você pode continuar conferindo mais decisões como essas nas redes sociais, no YouTube, no Facebook e no Instagram. Eu te espero aqui na semana que vem. Tchau!